Oi, galerinha! Mais uma pílula dica. O professor Wiley está trazendo para vocês quinhentismo. Caramba, qual a importância de estudar a literatura quinhentista, né? E todos os seus registros informativos e o processo de catequese. Olha, a gente precisa conhecer quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, correto? Por isso que eu vou começar com Renato Russo, a interdiscursividade presente na música Índios, quando ele diz, olha, quem me dera ao menos uma vez com a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. A gente para pensar, né, descobrimento do Brasil. Será que o Brasil foi mesmo descoberto? Eu vou fazer alguns questionamentos aqui para vocês. Já existiam nativos aqui, então o Brasil ele não foi descoberto. Aqui a gente deveria chamar ele de reconhecimento da existência de um país e que tinha todo um processo cultural já formado em que aqui os nativos estavam, os índios, os grandes pertencedores dessa terra. E por que a gente tem que parar para pensar nisso? Nós precisamos parar para pensar na construção da nossa sociedade, né, pelos três povos, índios, branco-europeu e negros. Dentro dessa perspectiva, a literatura de informação ela é muito importante para que a gente perceba que foi muito mais uma literatura de reconhecimento, de relatório, de mapeamento do que aqui havia sido encontrado para a coroa portuguesa saber o que ia explorar. É isso mesmo, explorar. Eu não vou ter medo de falar disso não, né? Explorar o que? As nossas riquezas naturais, né? Pedras preciosas depois de um tempo, explorar todo o processo de, né, exploração, inclusive humana. É isso mesmo. E o que a literatura tem a ver com isso? A literatura vai trazer esse registro de uma forma ou de outra, por meio das crônicas, por meio dos relatos, das cartas. A maior carta aí de reconhecimento é a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta de Pero Vaz de Caminha vai trazer pra gente a percepção da diferença cultural em que aqui o homem branco chega e vê o povo nativo despido, né, não civilizado segundo a concepção do povo europeu. Então a gente vai ter um registro daqueles que ganham a história, daqueles que ganham a batalha, o registro e a visão do homem branco perante essas terras e perante o povo nativo. E qual é aí a voz do índio, a voz do nativo? Esse é um questionamento que a gente pode fazer e refletir que até hoje os povos indígenas não são escutados, não são ouvidos, não são estudados enquanto literatura, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Diante dessa perspectiva, né, a gente tem uma obra que eu gosto muito, que é do Hans Staden. Ele vai caracterizar o povo indígena, vai mostrar essa aculturação, mas ao mesmo tempo resistência. Então nós vamos ter literatura de informação, né, com todos os cronistas do descobrimento, destaque para a carta de Pero Vaz de Caminha, e a literatura de catequese, como é que ela entra nisso? Os jesuítas entram aqui, nós temos o maior representante, José de Anchieta, né? E o outro, o Nóbrega. O José de Anchieta chega, constrói todo, né, um estudo sobre a linguagem tupi-guarani, é dele a gramática tupi-guarani, e é através da religiosidade que ele consegue, né, construir um diálogo com esse nativo e trazer esse nativo para a conversão do catolicismo. Alguns, né? Nós estamos falando de alguns. Esse é um processo de uma literatura que é muito mais uma literatura de registro histórico, historiográfico, do que propriamente uma literatura artística. Mas a gente precisa saber que durante esse processo o índio também produzia literatura. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, viam todos rijos sobre o batel. Nicolau Coelho lhe fez o sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Vejam o que pensaram os nativos, o que pensaram dos nativos. E o que nós pensamos do povo indígena, o que nós, né, vemos desse povo, o que nós trazemos desse povo para a nossa cultura e como esse povo faz parte da nossa ancestralidade. A carta de Pero Vaz de Caminha dá um norte para nós percebermos que aqui nós temos uma retratação do nativismo, né, da perspectiva do homem e o espírito de fidelidade e submissão ao rei de Portugal. Nós vamos perceber, inclusive no trechinho que ele diz assim, ó, a feição dele
deles é serem pardo, um tanto avermelhado, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem coberta alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que se mostra a cara. Acerca disso, nasce grande inocência, essa visão do índio como inocente, como símbolo do bom selvagem, vai ser reproduzido na literatura durante um bom tempo. A literatura brasileira não vai dar voz ao índio em alguns aspectos, a gente só vai ver isso um pouco lá para o romantismo, em que o índio vai ter voz e vai ser caracterizado literalmente em suas perspectivas mais reais, né? E é por isso que nós vamos ter uma preocupação, inclusive na Carta de Pero Vaz de Caminha, com a catequização desse indígena. Olha o trechinho: parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. E aí o questionamento que nós precisamos fazer: até que ponto houve o respeito à cultura indígena? Até que ponto nós respeitamos essa cultura ancestral hoje? A literatura indígena precisa ter voz. E o interessante é que a literatura indígena ela não vem numa perspectiva individual, de produção individual, mas sim de um coletivo. Na carta, né, do Carioca, em 2004, tem um trechinho que eu queria ler para vocês, que diz assim: os conhecimentos de nossos avós foram deixados para nossos netos de forma oral como uma teia que une o passado ao futuro. Essa fórmula pedagógica tem sustentado o céu no seu lugar e mantido os rios e as montanhas como companheiros de caminhada para nossos povos. Tais conhecimentos em forma de narrativa, chamado por muitos pelo Ocidente, foram sendo apropriados por pesquisadores, missionários, aventureiros, viajantes que não levaram em consideração a autoria coletiva e divulgaram essas histórias, não se preocupando com seus verdadeiros donos. É uma construção coletiva, a historicidade do povo indígena. É a partir disso que a coletânea de poesias da Márcia Huayna Cambeba, né, tem um dos poemas que eu assim fiquei encantada, que diz: educação indígena, ainda pequeno na aldeia, na vivência com os irmãos, plantar macaxeira, tirar lenha, comer peixe com pirão, é ensino, é educação. Ir pra beira, tomar banho, pegar cará e mandi, ver o sol se esconder e esperar a lua se vestir. Se vem cheia, é alegria, coisa boa vem por aí, e com sua luz toda a aldeia vai cantar, dançar, se divertir. Aprender a colher o tento na mata, fazer cocá de miriti, a juntar as penas que vêm das aves seguindo orientações de Uaini. É a floresta que vem, a palha que o cá vai cobrir, tecer nelas nossas memórias na folha de urucari. Na aldeia é assim a educação, que nestes séculos aprendi, conviver com a natureza sem agredir, sem exaurir. Se hoje no século XXI tens mata e biodiversidade, nesse verde eu cresci e conheci sua bondade. Partilhar água e sombra, sem ver nisso tanta maldade. Mas logo veio outro. Quem é esse outro? Desde o povo português até os dias atuais, né? Aí vem o outro e mostrou-me com sua maldade a importância da escrita e vi nela uma necessidade. Fui estudar na escola do branco para entender sua realidade. Compreendi que a cultura é um rio, corre manso para os braços do mar, assim como existem fronteiras para aprender, lutar e caminhar. Hoje estamos nas universidades, levamos junto o nosso lugar. A construção do conhecimento é uma teia que liga a tua cidade com minha aldeia, sendo que minha identidade se constrói nas peculiaridades que em mim permeia. Minha casa na cidade é também a minha aldeia. Não perdemos nossa essência, somos o fino grão de areia. Que texto que caracteriza meio que história de séculos de exploração, de falta de respeito, de não reconhecimento de uma identidade indígena em toda a nossa história de construção cultural. Estudar o quientismo é perceber essas relações até os dias atuais. É como nós desrespeitamos o índio até hoje. E isso estava escrito lá em todos os registros, inclusive da Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, como você e eu tratamos a nossa ancestralidade indígena? Não nos apropriemos, então,
da cultura indígena como se ela não fizesse parte da nossa cultura, como se não nos formasse. A apropriação cultural é um tema bem interessante que vocês podem aprofundar acerca, né, de toda a construção, né, identitária brasileira. A identidade de uma nação que na literatura informativa era feita por meio dos registros, dos copistas, das crônicas, dos tratados descritos, dos diários de navegação e das cartas de viagem. E o que eles faziam? Eles contavam que ali eles iam percebendo numa visão muito voltada para um olhar contaminado, pseudo-civilizado do homem europeu branco. É nessa perspectiva que nós vamos ter produções literárias nesse período aí colonial, a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegações, o Tratado da Terra Brasil, o Tratado Descrito do Brasil, Diálogos Grandes do Brasil, as Cartas Missionárias Jesuítas, a História do Brasil, as Duas Viagens do Brasil e a Viagem à Terra do Brasil. Autores como Jean de Lery, Hans Staden, Frei Vicente de Salvador, Ambrósio Fernandes Brandão, Gabriel Soares, Pero Magalhães Gândavo, né? E aí vocês vão ter todo um processo de construção da nossa história brasileira, mas contado de uma forma unilateral. É a partir disso que a gente precisa entender como a nossa terra foi retratada e como o nosso nativo foi caracterizado. E como essas relações sociais elas se construíram e como essa visão prossegue até os dias atuais no preconceito contra etnias indígenas. E é por isso que eu preciso refletir que a literatura, ela é um instrumento de compreensão do mundo que me cerca. É através dela que eu posso visualizar injustiças sociais, eu posso visualizar a história de um povo, eu posso visualizar as ações de intervenção que a literatura pode fazer. É por isso que eu li o trecho, né, da carta, tá, de 2014, porque é o registro da recontagem real do que os ancestrais indígenas tinham direito de serem ouvidos. E aí a gente vai refletir sobre a literatura de catequese, essa formação de uma cultura judaica cristã que vai ser trazida ao povo indígena para que o quê? Quando eu tenho uma construção religiosa, é muito mais fácil de dominar esse povo, né? Lembrando que as intenções de muitos dos jesuítas eram válidas, né, obviamente era o que eles conheciam, o cristianismo como instrumento de conversão e levar esse povo a uma vida melhor. Essa é a ideia das, né, cartas, dos tratados descritos, das crônicas históricas, dos poemas líricos, né, de Anchieta e religiosos e das peças que começavam a ser, né, produzidas. Eu vou ler um trechinho agora de uma poesia lírica de José de Anchieta. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de lesu querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois nossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. O eu lírico faz aqui um tempo de repetição da ressalva da esperança vinda por meio do cristianismo para esse povo que muitas vezes era visto como um povo sem alma, e essa alma cristã, ela viria com a conversão. Isso é uma forma de apropriação cultural, né? E o homem indígena, ele vai perceber o tanto que isso é danoso e ao mesmo tempo positivo, esse paradoxo da construção de uma cultura brasileira. Portanto, vamos estudar um pouco mais sobre isso. O quientismo serve para você tentar perceber um pouco da sua, da minha, da nossa história e como isso tem consequências até os dias atuais. O que dizer da nossa infância que muitas vezes nós cantamos: índio, fazer barulho, índio, tecer o orgulho, Xuxa e esse idealismo indígena
que é caracterizado na música, né, que ela canta, que muitos baixinhos cantaram e que hoje são adultos, é sempre falando do índio como outro e não como parte de todos nós. E índio não, né? Indígena, porque índio também é uma caracterização europeia como tribo. Então a gente precisa entender todas essas nomenclaturas até para nós respeitarmos a nossa ancestralidade. E é através disso que eu trago a indicação para todos vocês do texto Povos Indígenas do Brasil, que inclusive está na lista do PAS, né, que é de um dos representantes youtubers indígenas com muito orgulho que a gente tem, o Ariu, né? O Christian, ele traz toda essa perspectiva do índio se caracterizando, se dando voz e trazendo o holofote para aquilo que realmente deveria ser estudado em toda a escola, inclusive fazendo ponte com o período quinhentista. E é a partir disso que eu vou, né, refletir sobre como, né, essa aculturação ela veio por meio da religiosidade. A peça teatral é um texto do José, né, de Anchieta. Ele diz, né, por Jesus meu Salvador, que morre por meus pecados, nessas brasas morro assado com o fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim flagelado, e por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo, pois teu sangue redentor levou minha culpa humana. Arda eu, pois, nesta chama, com o fogo do teu amor. Aí nós vamos ter a apresentação para o indígena, naquele período, da relação entre o bem e o mal, entre céu e inferno. Esse dualismo que vai vir aqui, trazendo, né, muitas vezes os costumes indígenas para a peça teatral, para que os indígenas pudessem compreender que se eles não se convertessem, eles iriam arder no fogo do inferno. E aí nós vamos perceber a nossa importância ao estudar o quentismo. É compreender que aquele processo ali, ele foi um registro europeu branco normativo, né, judaico-cristão, e que a gente precisa ultrapassar um pouco dessas características para compreender a nossa ancestralidade.